A gente se encontra no estágio ainda. Não sei, né? Se eu tiver na ETEC ainda, a gente se encontra. Se não, vamos começar? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre oncologia hoje, tá? E aí, quando a gente fala de oncologia, a gente fala de neoplasia, tá? A neoplasia, ela é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente do controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação com efeitos agressivos sobre o homem. E essas neoplasias, isso não quer dizer que seja exatamente câncer, tá? Ela pode ser benigna ou maligna. No caso, uma neoplasia maligna, que é o câncer, tá? As neoplasias benignas ou os tumores benignos, eles têm o crescimento de forma organizada. Eu até coloquei uma imagenzinha que eu vou mostrar para vocês a diferença. E normalmente o crescimento da neoplasia benigna, ela é lenta, expansiva e também apresentam limites bem nítidos. Então vai ser um tumor que ele cresce de forma devagar, né? Expansivo e é bem delimitado. Vocês vão ver que as bordas desse tumor, eles são mais certinhos, tá? Apesar de não invadirem os tecidos vizinhos, eles podem comprimir alguns órgãos e também os tecidos. Então, assim, eles são ruins por conta disso, porque eles vão crescer e eles podem comprimir outros órgãos, tá? O lipoma, que é um exemplo de neoplasia, ele tem origem no tecido gorduroso, tá? O mioma, que é bem famoso, que as mulheres têm no útero, é de origem de tecido muscular liso. O adenoma é um tumor benigno das glândulas, tá? Esses são alguns exemplos, porque assim, a gente não vai falar sobre as neoplasias benignas. Aí eu coloquei só alguns exemplos para vocês saberem. As neoplasias malignas, ou os tumores, né? Eles vão se manifestar num maior grau de autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e provocar metástase. Metástase é quando vamos dizer assim, quando o câncer se espalha para outros órgãos, tá? Eles podem ser resistentes ao tratamento e também causar a morte do hospedeiro. Então, vamos lá. Nessa imagem, ó, a gente tem um tumor benigno. Tá vendo que ele é bem delimitado? Cresce de forma mais certinha, bem delimitada, as bordas todas certinhas. O tumor maligno já é todo bagunçado, tá vendo? Até as células eles se misturam porque eles se infiltram, né, em outros órgãos. Tá vendo que ele é totalmente diferente, ó. Aí eu coloquei também as diferenças. Guardem isso, tá? Porque por mais que a gente está falando de oncologia, está falando de tumor maligno, eu posso perguntar na prova qual que são algumas das diferenças entre um tumor benigno e um tumor maligno. Já estou dando dica, tá? O tumor benigno, ele é formado por células bem diferenciadas, semelhante às do tecido normal. Tem uma estrutura típica do tecido de origem. No tumor maligno, ele é formado por células anaplásicas, ou seja, diferente das do tecido normal. Quando a gente fala do tecido normal, a gente está falando do tecido de onde esse tumor está se originando, tá? Ele é atípico e falta diferenciação. O tumor benigno tem um crescimento progressivo, ele pode regredir e as mitoses normais são normais e raras, tá? O tumor maligno tem um crescimento rápido, mitoses anormais e numerosas. O benigno tem a massa bem delimitada, ou seja, ele mesmo, né, ele é bem delimitado, expansivo, e ele não vai invadir nem filtrar outros tipos de tecido. O maligno já é diferente, ele é pouco delimitado, é totalmente, né, localmente invasivo, e ele infiltra outros tecidos, outros órgãos. O benigno a gente não tem metástase, e no maligno a gente tem, tá? Então, guardem isso. E agora a gente vai começar a falar realmente dos tumores malignos, tá?
O câncer, né, ele é uma neoplasia maligna, em que uma célula em particular vai sofrer uma mutação. O DNA, que é a informação genética dessa célula, ele vai mudar de uma forma de que ela não vai mais crescer dentro das regras do seu tipo de célula. Ela vai crescer de forma descontrolada, tá? Porque o DNA dela está sendo alterado. As células malignas, ou também a gente chama de cancerosas, elas têm a habilidade de se espalhar pelos tecidos, né, que são saudáveis no nosso corpo e vão formar novos tumores. Isso a gente chama de metástase. Então, é assim que acontece a metástase, tá? Células desse tumor que já foi formado, vamos dizer assim, lá no fígado, uma célulazinha pode se soltar daquele tumor, vai percorrer pelo nosso corpo, pela corrente sanguínea e vai se fixar em algum outro tecido, outro órgão. E aí vai crescer um novo tumor. É isso assim que acontece a metástase, tá? Mais uma dica, hein? E aí, como que é formado o câncer? Ocorre um processo que a gente chama de carcinogênese, tá? Geralmente ela vai ocorrer de forma lenta e pode levar até vários anos para que essa célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Então, assim, às vezes a pessoa já está com câncer, mas até que tenha um tumor que seja visível, detectável, pode levar anos, tá? E ela passa, né, a formação do câncer passa por 3 estágios. O estágio 1, que é o estágio de iniciação, é o primeiro estágio do que a gente chama de carcinogênese. As células vão sofrer o efeito dos agentes, que são cancerígenos, que vão provocar as modificações no DNA. Então, assim, no estágio de iniciação é quando os agentes cancerígenos, eles vão modificar o DNA de uma célula saudável. Nesse estágio, o tumor ele ainda não é detectável, tá? O estágio de promoção, que é o segundo estágio, essas células que já foram modificadas vão se tornar malignas em função da exposição contínua com agente cancerígeno. Então, só no 2, no estágio 2, é que ela vai se tornar maligna. O estágio 3 é o estágio de progressão. É o terceiro e último estágio, e ele já vai se caracterizar pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Então, aqui a gente já tem uma multiplicação bem exagerada, né, descontrolada, e que é irreversível das células que são alteradas. Então, nessa fase, o câncer, ele já está instalado e já está evoluindo até que aconteça, né, comece a ter manifestação clínica da doença. Aí eu coloquei um esqueminha para vocês verem como que acontece a carcinogênese, ó. O estágio de iniciação, os genes sofrem a ação dos agentes cancerígenos. O estágio de promoção, os agentes oncopromotores atuam na célula que já está alterada, no caso essas aqui, ó. E no estágio de progressão, é a multiplicação descontrolada e irreversível das células cancerosas, ó. Já aumentaram. Dúvidas até aí? Ainda não. Não, de boa. Então, ó, mais um esqueminha para vocês entenderem. A gente tem, ó, agentes iniciadores, agentes promotores, tá vendo? As células vermelhinhas aqui são as células cancerosas. Multiplicação descontrolada das células, e aí a gente vai ter o acúmulo dessas células em algum órgão. E é o acúmulo dessas células cancerígenas, né, que vai gerar um tumor em algum órgão. Aqui o exemplo é um câncer de pulmão, tá? E aí a gente tem categorias do câncer. A gente tem vários tipos, né? E eles são classificados de acordo com a origem deles. No caso, a gente vai ter 3 tipos, 3 categorias principais. O carcinoma, que são os cânceres que vão se originar das células que vão formar a epiderme, ou seja, câncer de pele, tá? Todos os tipos de câncer de pele a gente vai chamar de carcinoma. Ou então, de tecidos de órgãos internos. Um exemplo é o CA de pulmão, certo? Aí aqui a primeira imagenzinha é de um CA de pele.
Tem vários tipos, tá, que aparecem. Esse aqui é um deles, que fica parecendo como se fosse uma pintinha, uma verruga. E aí é bem perigoso porque as pessoas confundem, né? Acham que é só uma pinta, só uma mancha, e não dá muita importância. Então, o câncer de pele, ele é bem perigoso. Os sarcomas, eles são os cânceres que vão se originar dos tecidos ósseos e também de cartilagens, ou então de tecido muscular, tá? Então, aqui, ó, a gente tem também um sarcoma, porque é um câncer no tecido muscular. E a gente tem as leucemias e linfomas. Leucemia a gente já até falou, né? Acho que foi até na última aula que a gente teve, antes da prova, a gente falou de leucemia. E aí, a leucemia e os linfomas são os cânceres que são originados lá das células que vão formar o sangue, né? No caso da leucemia, e do sistema imunológico. E linfoma são dos linfonodos, ó. A gente tem aqui, no caso, no pescoço. E a gente classifica o câncer de duas formas. A gente vai ter o estadiamento e a gente vai ter o grau do câncer. Para poder fazer, né, para se obter um diagnóstico, a gente tem que identificar o estágio que está esse câncer, que é o que a gente chama de estadiamento, e o grau de malignidade, tá? Do câncer. Por isso que é estadiamento e grau. Esse processo, ele vai ser realizado através do estadiamento, que vai determinar o tamanho do tumor e se há a existência de metástase. Através do estadiamento é feita a opção de tratamento e determinado prognóstico, e ele é feito através do sistema TNM. O que é isso? O T, ele vai se referir à extensão do tumor primário, tá? Qual que é o tamanho, qual que é a extensão desse tumor no organismo? Então, a gente vai ver isso aqui no T. O N é se há o envolvimento de nódulos linfáticos, se sim ou se não, tá? E o M é metástase. Então, a gente vai ver a extensão da metástase, se tem ou se não tem, tá? Então, se eu perguntar para vocês como que funciona o estadiamento na prova, vocês vão falar para mim, TNM. E é mais fácil de gravar porque, ó, o T vem de tumor, o N de nódulos linfáticos e o M de metástase. É bem facinho de gravar, tá? E o grau. O grau, ele indica, né, a classificação das células tumorais e vai definir o tipo de tecido no qual esse tumor é formado, tá? O grau, ele vai variar de 1 a 4 e é válido, né, igual eu coloquei, é válido prever o comportamento e prognóstico dos tumores. Então, um tumor classificado em grau 1, ele é bem diferenciado, ou seja, ele é semelhante ao tecido original, é um tumor de baixo grau. O G2 é um tecido maligno moderadamente diferenciado. É um câncer de grau intermediário. O G3 é um tecido maligno pouco diferenciado. É um de alto grau, câncer, um tumor, né, de alto grau. O G4, ele é um tecido maligno indiferenciado, tá? O tecido original que deu origem ao tumor só pode ser determinado por avaliação imunohistoquímica, ou não pode ser determinado. Então, no G4, ele é um tecido que é indiferenciado, a gente não consegue diferenciar. Então, ou ele só vai ser, a gente só vai conseguir diferenciar ele por uma avaliação, ou então ele não vai ser determinado, mas é um câncer de alto grau também, tá? Dúvidas? Não. Vamos lá. Quais são os fatores de risco, né? Para o câncer. Aqui a gente está falando de uma forma geral de todos os tipos de câncer, tá? O câncer no Brasil é a segunda causa de morte e ele só está atrás das doenças cardiovasculares, tá? No caso, tipo infarto, essas coisas assim. Quase 1% de todos os tipos de câncer, eles são de origem hereditária, né? Ou seja, a gente tem aí um fator genético também, e 16% são atribuídos a outros agentes. Então, assim, a gente tem essa parte de hereditariedade,
Então, a gente sabe que quando pai, mãe de fulano tem câncer, as pessoas já começam até se precaver antes, né? Realizar exames para poder ficar mais tranquilo, né? Porque por conta da genética. E a mutação genética ela pode ocorrer por repetidas exposições do organismo ao, aos inúmeros agentes físicos, químicos e biológicos. De riscos, fatores biológicos, a gente vai ter alteração genética, que vão ser provocadas por algumas infecções, né, por vírus, ou então por bactérias. Fatores químicos, a gente tem como exposição a pequenas doses diárias de inseticida, tá? Então, é perigoso também. Resíduos de fumaça de combustíveis, como diesel e gasolina. E aí, como fator físico, a gente tem principalmente tabagismo e alcoolismo, exposição ao sol e dietas irregulares. Exposição ao sol, principalmente no CA de pele, tá? Tabagismo e alcoolismo. A gente tem o CA de fígado, a gente tem o CA de pulmão, tá? E aí, a gente vai começar a falar sobre os tipos de câncer. Os cuidados de enfermagem eu coloquei todos no final, tá? Antes que vocês perguntem, por que não tem? Tá tudo no final. Eu coloquei de uma forma um pouco mais resumida, porque são bastante tipos, só para vocês saberem, tá? O câncer de colo de útero, ele é o câncer, né? É o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, e ele só perde para o câncer de pele e o de mama, tá? Os fatores de risco são início precoce da atividade sexual, multiplicidade de parceiros, ou seja, quem tem relações sexuais com vários parceiros, higiene íntima inadequada também, e principalmente a presença do vírus HPV, né, que é o papilomavírus humano, e também o tabagismo. O tabagismo, ele é fator de risco para vários tipos de câncer, tá? A prevenção, no caso, por ser um câncer do colo de útero, é principalmente feita com o uso de preservativos nas relações, porque vai evitar, né, o HPV. Aqui eu não coloquei, mas a gente sabe também que tem a vacina, né, de HPV, que os adolescentes tomam agora, faz parte do calendário. Prevenção também. A gente tem o exame preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que é realizado assim, uma vez ao ano, né? E na faixa etária aí de 25 a 59 anos, com vida sexual ativa. Porém, se a gente começa a vida sexual um pouco antes e a gente tem casos da família, isso vai depender muito do ginecologista, mas é igual eu, por exemplo, eu faço preventivo uma vez ao ano, já faz um bom tempinho, tá? Então, assim, depende muito do ginecologista. Mas o que o Ministério da Saúde fala é de 25 a 59 anos com vida sexual ativa. E esse daqui é um colo do útero. Vendo aqui, ó. É um colo de um útero com câncer. O câncer de pele é o mais frequente, né, que a gente tem. Porém, quando ele é detectado mais precoce, ele tem cura. Ele é mais comum em pessoas acima dos 40 anos e principalmente em pessoas com a pele clara, tá? Fatores de anos com vida sexual ativa também. Fatores de risco, principalmente exposição aos raios ultravioleta, no caso, exposição ao sol, contato com substâncias químicas e radiação ionizante. A prevenção, evitar a exposição aos raios solares no período de 10 às 4 horas e utilizar o protetor solar, tá? A gente sabe que praticamente é muito difícil quem realmente cuida, né, da pele, usa protetor, principalmente no verão, o pessoal vai muito pra praia, muita gente não usa, só passa um bronzeador, né? E aqui, ó, coloquei um outro tipo de câncer de pele, tá vendo? Que é diferente, o outro era tipo uma verruguinha, e esse daqui já é uma manchinha. Câncer de mama. Coloquei aqui no caso que ele é mais comum em mulheres, né? Principalmente mulheres acima dos 35 anos. Porém, tem casos de mulheres bem novas que apresentam câncer de mama, tá? Fatores de risco. Câncer de mama, ele tem fator hereditário, né? Então, a gente tem a história familiar, principalmente quando é mãe e irmã.
com câncer antes dos 50 anos. A gente tem fator de risco também a menopausa tardia, primeira gestação depois dos 30 anos, e nulipariedade, nulipariedade também está associada, tá? A prevenção, a gente tem um exame de mamografia, que é como se fosse uma radiografia, né, da mama, e o autoexame das mamas. Esse daqui é o que o pessoal mais fala, né, que é da palpação para identificar a presença de algum nódulo, e também o exame clínico das mamas. Aqui eu também não coloquei, mas a gente também tem um ultrassom de mama, tá? Que também consegue identificar. Gente, eu vou sair porque vai acabar e vou mandar o outro link para vocês, tá? Rapidinho. Ok. Estão conseguindo ver? Sim. Aqui, ó, na imagem, vocês conseguem ver cicatrizes e até uma lesão mesmo, tá vendo? Porque é de um câncer de mama num estágio bem avançado, onde a pessoa não está fazendo tratamento, ó. Câncer de próstata é a segunda causa de óbitos entre os homens, principalmente porque os homens eles se recusam muito a fazer o teste, né, fazer exame. Só que a gente tem exames de sangue que conseguem detectar, tá? E acomete principalmente homens acima dos 50 anos, né? A evolução do tumor, ela é bem lenta e ele é perigoso também, porque às vezes ele pode não apresentar sintomas, tá? Fator de risco, a gente tem a história familiar, principalmente pai ou irmão, que já tiveram câncer, né, de próstata antes dos 60 anos, e também uma dieta rica em gorduras. A prevenção é educação e saúde, orientar para o exame diagnóstico, aí a gente tem o toque retal e o PSA. O PSA é o exame de sangue que eu falei, né, que ele vai detectar a presença no sangue, e o toque retal. O toque retal é porque, no caso, quando se faz o toque retal, o médico consegue detectar o aumento da próstata, tá? Peraí, só. Aqui, ó, a gente tem. Isso daqui eu acho que até falei, mais ou menos, quando a gente estava falando lá de sistema urinário. Eu não dei muita ênfase, mas eu falei. A gente tem uma bexiga, né? A uretra. E aqui a gente tem a próstata normal, certo? Então, até a uretra aqui, olha, ela tá de um tamanho normal. A urina consegue passar tranquilamente. Aqui a gente vai ter uma próstata com câncer. Então, a gente tem um aumento bem significativo da próstata. E aí, a gente vai ter a uretra, ela vai ficar comprimida. E isso vai atrapalhar até a micção desse paciente. Ele vai começar a fazer uma retenção, né? Fazer um bexigoma por conta disso, ó, porque a urina ele não vai conseguir sair aqui porque o tumor está comprimindo a uretra. Então, aqui, além do tumor, além do câncer, a gente vai ter problema também do trato urinário por conta disso, tá? Pode evoluir até para uma infecção de urina. Essa urina, dependendo se o paciente demora muito. Lembra que eu falei? A urina pode subir até pelo ureter? Tem isso também, é bem perigoso. Então pode acontecer de realmente não acontecer mais a micção, né? Sim, esse paciente, porque a próstata dele aumenta bastante. E aí, ó, a gente vai ter uma uretra muito comprimida. Então, ele não vai ter uma dificuldade de micção, tá? Ele vai estar fazendo bexigoma. Lembra? Mas quando chega nesse caso, é necessário passar a sonda nele ou é feito algum outro procedimento para que seja liberada essa urina armazenada? Tenta-se passar uma sonda. A gente tem vários calibres de sonda. Mas aí também já entra, como quando detecta, já entra com medicação, porque a gente tem que diminuir essa próstata também, tá? Ok. Câncer de pulmão.
Nossa, esse pulmão tá horroroso mesmo. O câncer de pulmão, ele é o mais comum de todos os tumores malignos e óbvio que o responsável principal é o tabagismo. Os fatores de risco, a gente tem exposição a produtos químicos também, tabagismo, primeiro deles, e também complicações de DPOC, tá? Então, a prevenção principal é combater o tabagismo, tá bom? Câncer de boca. Gente, câncer de boca, eu já peguei um paciente com CA de boca, com um tumor enorme, que o paciente não conseguia fechar a boca, ele tentava falar, ele mordia o tumor e ele sangrava. Era, assim, horroroso. Misericórdia. Gente, peguei no hospital de Itatiaia, quando eu fiz estágio lá. O paciente já não conseguia mais se alimentar, era um tumor, assim, enorme, bem perto, assim, da bochecha aqui, assim, sabe? E o tumor era muito grande, saía para fora, ele tentava falar, ele começava a morder e aquilo sangrava, ele sentia dor. É bem complicado o CA de boca. O CA de boca vai incluir lábio e toda a cavidade oral, tá? Vai acometer principalmente tabagistas e alcoólatras, tá? Então, do tabagismo, a gente tem aqui também como principal fator o câncer, no câncer de boca, tá? Fatores de risco, a gente vai ter a idade superior a 40 anos, a gente vai ter o fumo, ingestão de álcool e também a má higiene oral, tá? Quem não escova os dentes. Uso de prótese também dentária irregular. No caso, a gente tem dentadura, porque a gente sabe que a pessoa coloca a dentadura com a gengiva de um tamanho. Conforme ela vai envelhecendo, essa gengiva ela vai diminuindo. E aquela dentadura fica grande, isso machuca. Então, é nesse sentido, tá? Ou alguns outros tipos de prótese dentária também que as pessoas usam. Prevenção. Evitar cigarros, bebidas alcoólicas, ter uma higiene oral adequada, né? Que é o mínimo. E ir regularmente ao dentista. E é uma coisa muito feia, gente. O tumor que eu vi era, assim, enorme. Muito, muito grande. Não estava só dentro, assim, da cavidade oral, não. Ficava exposto mesmo, assim, do lado de fora. É bem triste. E aí, a gente tem os tratamentos, né? O que a gente mais conhece é a quimioterapia e a radioterapia, né? Só que a gente tem outros tratamentos também. No caso aqui, a radioterapia é a terapia que a gente vai utilizar de radiação para poder destruir esse tumor ou então impedir o aumento dessas células tumorais, tá? As radiações, elas não são vistas pelo paciente durante a aplicação e ele também não vai sentir dor, tá? A radioterapia, ela pode ser tanto curativa, ou seja, ela pode curar o câncer, ou ela pode ser paliativa. Paliativa no sentido de, tipo assim, o paciente já não tem mais cura, porém esse tratamento vai ser feito a longo ou curto prazo para poder diminuir, né? Aliviar os sintomas e a dor, tá? A hormonioterapia é um tratamento, né? Através da retirada da circulação dos hormônios, ao qual esse câncer ele é sensível, ou então pela introdução de substâncias com efeito contrário a esses hormônios a que esse câncer é sensível, tá? Então, a hormonioterapia é feita de duas formas. Ela é um tipo de tratamento utilizado principalmente para o controle de tumores que vão se desenvolver a partir das células dependentes de hormônios sexuais. No caso, a gente vai ter aí principalmente CA de mama, de próstata e do endométrio, tá? Que fica lá no útero, tá? Raramente ela vai ter o objetivo curativo quando ela é usada isoladamente, quando ela é usada sozinha, tá? Normalmente, a hormonioterapia ela é associada a outros tipos de tratamento, no caso, a radioterapia, quimioterapia ou então a cirurgia, tá? Dúvidas até agora? Não. Acabando. A quimioterapia, que é a mais comum, são utilizados medicamentos, né? Esses medicamentos, eles vão se misturar com o nosso sangue, é uma terapia intravenosa ou oral, tá? Pode ter também.
e são distribuídos por todo o corpo, e a quimioterapia ela vai destruir as células tumorais e vão impedir que essas células se espalhem pelo nosso corpo. Ou seja, ela vai impedir que se formem metástases, tá? Ela pode ser curativa, paliativa, potencializadora e adjuvante. Adjuvante, no caso, é quando o paciente faz cirurgia, e aí, para ter certeza, né? Porque às vezes pode ser que fiquem resíduos de tumor, né, de doença no organismo, esse paciente vai passar por sessões de quimioterapia para ajudar a eliminar esse resíduo de tecido tumoral, tá? A imunoterapia, ela também é chamada de terapia biológica, e ela é um tratamento que vai estimular e fortalecer o sistema imunológico desse paciente para que ele consiga reconhecer e combater as células tumorais. Então, a gente vai mexer lá no sistema imune, tá? É um tratamento, né, uma terapia que também é adjuvante aos outros tipos de terapia, também radioterapia, quimioterapia e também a cirurgia, tá? Ela não é feita sozinha, ela é feita em conjunto com outra terapia. E ela pode ser ou ativa ou passiva. A ativa, a gente vai ter substâncias que são estimulantes e restauradoras da nossa função imunológica. E aí são vacinas que vão ser administradas para a gente poder aumentar a resistência desse paciente ao crescimento tumoral, tá? E a passiva são anticorpos antitumorais que vão ser administrados com o objetivo de proporcionar a capacidade imunológica de combater a doença, tá? Então, a gente vai ter dois tipos aí da imunoterapia. A cirurgia, ela é realizada principalmente lá na fase inicial do câncer, né? E ela tem a finalidade curativa ou paliativa, diagnóstica também, porque muitos pacientes às vezes, tem um tumor. Se faz a cirurgia, retira esse tumor para depois fazer, né, ter exatamente o diagnóstico. Reconstrutiva também, entre outras. Reconstrutiva a gente tem bastante no CA de mama, tá? Para reconstrução da mama. É realizado como curativa nos casos iniciais de tumores que são sólidos, tá? Exige uma área de ressecção grande devido à malignidade do tumor. Então, tipo assim, é retirada, a gente fala de ressecção, né? Uma parte bem grande de tecido, principalmente porque a gente sabe que o câncer, igual eu falei, o câncer que é maligno mesmo, tumor maligno, ele é infiltrativo. Então, ele vai formando vários como se fossem bracinhos, assim, que vão se agarrando aos outros órgãos, outros tecidos. Então, é retirado uma área maior por conta dessa malignidade, para ter certeza de que a gente está retirando todo o tumor, tá? Alguns tipos de câncer, como o CA de pele, se tratado cirurgicamente no início, é curável. Nesse caso, se retira, principalmente quando é tipo uma verruguinha, uma pintinha que é mais altinha assim, se retira com cirurgia, tá? E é curável, tá? A chance de cura é até maior. E aí a gente tem Professor, também. Oi. mas dependendo do caso da cirurgia, pode ser que é preciso fazer uma rádio ou uma químio também, né? Sim, por isso que isso eu até falei lá no. Tava falando agora, ó. A gente tem os tratamentos que são adjuvantes, tá vendo? A imunoterapia, a químio também é. Elas são feitas depois da cirurgia também, tá? Quando o paciente necessita de cirurgia, esse paciente ele faz a cirurgia, remove o tumor e depois para ter certeza que o câncer realmente acabou, que foi retirado todos os tecidos, todas as células tumorais, esse paciente passa pelos outros tratamentos, tá? Mas isso não é via de regra, não, né? Ou varia de Nem caso para todo caso. paciente vai fazer cirurgia, nem todo paciente vai fazer rádio, vai fazer químio, tem gente que faz os dois. Tudo vai depender do estágio que já está o câncer, de qual que é o tipo de câncer, varia muito de paciente para paciente. É igual lá na leucemia, nem todo paciente faz transplante de medula, tudo varia, Entendido. tá? Eu tenho um amigo meu, amigo assim, ele já é bem mais velho, né? Ele é patrão do meu avô. Eu descobri essa semana que ele mora em São Paulo, e tem uma casa aqui em Maringá, então ele fica indo e voltando.
estava conversando com ele, ele me contou que ele está com um câncer no nariz. Provavelmente, assim, ele não me explicou direito, mas provavelmente, acredito eu, que seja como se fosse um câncer de pele mesmo, porque ele realmente ele já tinha uma pintinha, e eu acho que fez a biópsia, igual ele falou, e foi detectado câncer. Ele vai fazer uma cirurgia agora, acho que semana que vem, para remoção. Então, assim, tem também, tá? Cuidado paliativo. Cuidados paliativos é quando a gente vai tentar ao máximo melhorar a qualidade de vida, tanto dos pacientes quanto dos familiares, né, que estão enfrentando essa doença, que oferece um risco de vida, e aí a gente vai tentar aliviar o sofrimento, tá? É feito por uma equipe com vários profissionais que tratam pacientes de câncer avançado sem a possibilidade de cura. Então, é independente do tipo de câncer, se ele é um paciente que ele já não tem mais chance de cura, a gente vai classificar ele como cuidados paliativos, tá? O cuidado paliativo, ele visa melhorar a qualidade de vida desse paciente até que ele faleça, tá? A gente vai fazer com que ele não sinta dor, com que ele fique confortável, até mesmo ele falecer, tá bom? Dúvidas? Não. Não. Cuidados de enfermagem. Pelo amor de Deus, gente. E lá vem. Pelo amor de Deus, tá? Tem aqui. Eu juro pra vocês, na hora que eu tava montando a aula, me deu até vontade de tirar administração de medicações, sinais vitais, deu vontade de tirar daqui. Mas enfim, vamos lá. Cuidados de enfermagem. Participar da assistência de enfermagem em ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e suporte em oncologia. Vai auxiliar o enfermeiro na assistência ao paciente crítico. Administrar quimioterápicos endovenosos sob a supervisão do enfermeiro. Assistir o paciente com sondas e drenos. Então, vamos lá, um paciente com CA de boca, CA de garganta, ele não vai conseguir se alimentar via oral. Então, ele vai estar com sonda, tá? Então, vocês vão auxiliar esse paciente, né? Então, cuidado de enfermagem com esses pacientes que estão com sondas. Fazer aspiração de secreções em pacientes sob assistência ventilatória. Então, nesse caso, a gente vai ter principalmente pacientes com problemas pulmonares, né? CA de pulmão, que vão estar com suporte ventilatório. Eles tendem a produzir muita secreção, então tem que fazer aspiração. Fazer curativos simples. Então, curativo simples aí a gente tem principalmente pós-cirúrgico, tá? Supervisionar ou então realizar a higiene, prestar cuidados de conforto. Verificar e registrar os sinais vitais e mensuração, tá? Realizar o preparo do paciente, colher materiais para exame. Atuar na assistência ao paciente sob cuidados paliativos. Então, assim, tudo isso vai depender também do tipo de câncer. Se é um CA de pulmão, a gente vai ter que ter cuidado, auxiliar lá na oxigenoterapia. Se é um CA de próstata, esse paciente está usando uma sonda, a gente tem que ter cuidado com a sonda vesical de demora. Então, a gente tem que prestar atenção na diurese, tá? Entendidos? Entendido. Entendi. Vocês vão colocar para mim nessa prova, pelo amor de Deus. Coloca não. Só sinais vitais e medicação? Não, né? Não tem como. Pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Ô, professora, Oi. mas olha, sem medicação, o paciente morre. É o quê? Sem medicação, o paciente morre. Tem Sem que colocar. medicação o paciente morre, mas pelo amor de Deus, pelo menos se eu pedir 3 cuidados, pelo menos um tem que ser direcionado. Pelo menos um. Pelo menos um. Tá bom. Porque sinais vitais e medicação servem para todas as patologias. Se eu pedir 3, pelo menos um direcionado. Por quê? Combinado? Começar a estudar desde já para tentar ir bem. Porque tem bastante coisa. O sistema hematológico também é chatinho, porque tem tipagem sanguínea.
Então, Mesclagem comece. sanguínea ali é fácil confundir. É fácil de confundir, tá? Então, estudem. Na terça-feira, porque quinta agora eu não vejo vocês. Na terça-feira, a gente entra de novo na aula, igual a gente fez na terça antes da prova. Tragam as dúvidas. Tudo que vocês tiverem de dúvidas, vocês tragam para a gente poder tirar essas dúvidas, tá bom? Aham. Sim, senhora. Quê? Sim, senhora. Sim, senhor. Então é isso, galera. Por hoje, foi-se. Espero vocês terça para tirar dúvidas e quinta chego com a provinha de vocês, Tá bom. tá bom? Nem me recuperei de ontem. É para não esfriar. Boa noite, galerinha. Bom descanso. Até terça. Até, professora. E na prova da semana que vem a gente vai ser melhor. Se Deus quiser. Porque... Amém. Eu espero muito de vocês. Vamos melhorar. Melhora bastante. Muito obrigada. Tô guardando isso, tá? A aula tá gravada, tá? Promessa é dívida. Ferrou. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom feriado. Tchau, boa noite. Exatamente.